Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, é com grande prazer e alegria que iniciamos mais um trimestre, o segundo trimestre de 2023. Neste, estaremos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. É um enorme prazer começarmos um novo trimestre, porque ficamos motivados com revista nova, novo comentarista, novos assuntos sendo abordados, e ainda mais quando falamos de algo que tanto amamos, a família. E neste trimestre falaremos sobre quando a família age por conta própria, na primeira lição. Depois falaremos sobre a predileção dos pais por um dos filhos, na segunda lição. Na terceira lição, falaremos sobre ciúme, o mal que prejudica a família. Na quarta lição, ídolos na família. Na quinta lição, motim em família. Na sexta lição, pais zelosos e filhos rebeldes. Na sétima lição, o relacionamento entre nora e sogra. Na oitava lição, a importância da paternidade na vida dos filhos. Na nona lição, uma família nada perfeita. Na lição de número 10, estudaremos sobre quando os pais sepultam seus filhos. Na 11ª lição, falaremos sobre os prejuízos da mentira na família. Na 12ª, sobre criando filhos saudáveis. E na última lição, na 13ª lição, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então você já percebeu que trataremos de assuntos diversos relacionados à família e mostrando como resolver problemas que surgem no ambiente familiar e como evitá-los também. Então eu peço a você que não perca nenhuma aula, esteja conosco aqui. Pela graça de Deus, queremos continuar deixando para você o comentário da lição. Orem por nós para que nós consigamos prosseguir com o nosso trabalho. Agradeço a todos vocês que já são inscritos neste canal. E se você ainda não é inscrito, está nos assistindo hoje pela primeira vez, ou quem sabe já assistiu algumas aulas e ainda não é inscrito no nosso canal, nos incentive se inscrevendo em nosso canal e compartilhando com outros professores e alunos que amam e estudam a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor e agradecer por este momento e pedir que Ele nos abençoe durante esta ministração. Oremos. Pai, eis-nos aqui mais uma vez para, junto com teus filhos que nos assistem neste momento, estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, que será estudada neste primeiro momento, Pai, quando nos encontraremos no segundo trimestre de 2023. Que o teu Espírito possa nos instruir e que tudo que falarmos aqui sirva para edificação, consolo, exortação e também, Senhor, para direcionamento daqueles que irão lecionar, ensinar a tua poderosa palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de iniciarmos a nossa lição, nós queremos primeiro conhecer o nosso comentarista do trimestre. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Elienay Cabral, um servo de Deus que nós já tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, de congregar com este servo do Senhor na Assembleia de Deus do Fonseca, em Niterói. Pastor Elienay Cabral é conferencista, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. Ele é autor de vários livros, aqui são citados alguns livros: Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez diferença, Parábolas de Jesus e, por último, o conhecidíssimo livro intitulado O Pregador Eficaz, um livro de homilética que ensina-nos muito como ministrar a palavra de Deus. Nós deixamos aqui a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida do servo do Senhor, pastor Elienay Cabral, e vamos agradecer também a ele, deixar aqui o nosso agradecimento ao pastor por estar nos
presenteando com lições tão especiais relacionadas à família, em um momento que a família brasileira sofre toda espécie de ataques do inimigo. Precisamos então nos pautar na palavra de Deus e buscar nela exemplos de superação, exemplos de conquistas, exemplos de combates que servem para nós como referência para enfrentarmos também os combates do dia a dia. Prosseguindo então, vamos para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do Gênesis, ou no livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 19, que diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Repetindo, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo número 19. Vamos à nossa verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Vou repetir. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no livro do Gênesis, ou no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3 e capítulo 16, versículo 1 a 5. Repetindo, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3 e capítulo de número 16, versículo de 1 a 5. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. Deus tinha uma promessa com Abrão e esta promessa se estendia também à sua descendência. Segundo objetivo: reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Terceiro e último objetivo: entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Repetindo então, primeiro, identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E por último, entender que uma decisão precipitada
pode gerar conflitos desnecessários na família. Vamos então à introdução, e eu peço a você que esteja aí com a revista na sua mão, esteja com uma canetinha na sua mão. O professor precisa ter sempre uma caneta para anotar aquilo que destacamos durante esta exposição. Esteja aí nas suas mãos com um exemplar da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para você conferir e ler versículos se for necessário. Você pode pausar este vídeo, ler os versículos, conferir. Ser crente bereano, aqueles que realmente investigam, examinam e estão prontos para não somente receber a palavra, mas também transmiti-la com fidelidade. Vamos então à introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Ou seja, este é o nosso foco, é estudar os problemas que acontecem no ambiente familiar e mostrar quais são as suas causas, as suas consequências e como evitá-los. Durante as lições, veremos isto. Veremos o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria. E aí a revista fala assim, ajudando, entre aspas. Eu penso que seria melhor dizer tentando ajudar Deus, porque na verdade Deus cumpriu a sua promessa no tempo certo, mas eles precipitadamente, tentando fazer algo para que a promessa se cumprisse conforme eles imaginavam que ia se cumprir, assim tentaram de alguma forma ajudar Deus a cumprir a sua promessa, e Deus não precisa da ajuda do homem para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Continuando, veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. E nós deixamos para você Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Somente o Senhor conhece o coração do homem. E nós sabemos muito bem que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, nós não podemos seguir os desígnios, os anseios do nosso coração, e sim seguir os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, que é sempre boa, perfeita e agradável. É o que veremos na conclusão desta lição. Portanto, o coração do homem é enganoso. Por isso que diz a Bíblia, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós precisamos tomar cuidado para não cometermos os mesmos equívocos que Sarai e Abrão cometeram, e é isso que nós aprenderemos nesta lição. Vamos prosseguir e vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição, que diz o seguinte: Deus faz promessas a Abrão. Vamos então ao primeiro item do primeiro tópico, o encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100
anos. Assim, podemos dizer que Abrão, ou Abraão, porque ele teve o seu nome mudado, esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Meus amados irmãos, às vezes nós criticamos Abrão, mas a situação de Abrão era algo que realmente o fazia balançar. Os anos iam se passando, ele e sua esposa envelhecendo, e Deus milagrosamente só lhe concede o filho da promessa aos 100 anos de idade. Foram 25 anos de espera. Isso nos dá um bom ensinamento. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma bênção de Deus. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma cura vinda do Senhor. Saiba que Deus, ele ainda pode agir na sua vida. Não importa quantos anos você está guardando esta promessa. Abraão, ele guardou esta promessa por 25 anos. E, enfim, Deus o respondeu. Porém, entre a promessa e o cumprimento da promessa, houve incidentes que serão tratados nesta lição. E é isso que veremos a partir do próximo item. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco, meus amados irmãos. Às vezes somos bloqueados por dúvidas. Eu destaco a palavra dúvidas, porque dúvida é contrária à fé. E ao invés de termos fé em Deus e confiança nas suas promessas, nós duvidamos. E esta dúvida nos impede de alcançar a bênção do Senhor. Continuando, às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Prosseguindo, terceiro item do primeiro tópico. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Eu quero que o aluno e professor que está nos assistindo neste momento preste bastante atenção, porque aqui nós temos um equívoco na nossa revista. Porque o nosso comentarista escreve assim, este não será o teu herdeiro Ismael, mas na verdade, se olharmos o contexto, aqui se refere a Eliezer. E continuando o versículo, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, que é Isaque. Sim, o filho da promessa é Isaque, porém Ismael também era filho de Abraão. Então, para desfazer este mal entendido, nós vamos ler daqui a pouquinho, na próxima tela, o texto de Gênesis 15, versículo 1 ao versículo 6, e aí você, meu caro professor e aluno, vai entender melhor aquilo que estamos falando. Aqui, Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19 nos diz isso. Deus cumpre fielmente a sua palavra. E eu quero ler para você Salmo número 89, versículo 34. Este versículo tem um ensinamento maravilhoso para nós. Salmo 89, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que sai dos meus lábios. Repetindo, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que sai dos meus lábios. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Deus não volta atrás dos seus decretos, não. Ele disse, ele vai cumprir. Ele não é como os políticos que nós conhecemos, que fazem promessas apenas para ganhar a eleição e depois esquecem e fazem tudo ao contrário do que prometeram.
Mas Deus, ele é fiel e verdadeiro. Continuando, infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Veja que interessante, meus amados irmãos. Abrão recebe de Deus essa confirmação. Abrão recebe de Deus essa certeza de que o Senhor cumpriria a sua promessa. Mas ele não teve capacidade de transmitir a Sarai a confiança na promessa. Ele não foi sábio o suficiente para resistir à proposta de Sarai, como veremos daqui a pouquinho. É importante guardarmos as promessas de Deus e não negociarmos de modo algum, principalmente quando alguém quiser ajudar Deus a trabalhar. Deixa que o Senhor, ele sabe como agir no tempo certo, na hora certa e da forma que ele quiser. Eu trouxe para os irmãos o que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6, para entendermos que ali se refere realmente a Eliezer e não a Ismael, que somente teve o seu nascimento a partir do capítulo 16, o capítulo seguinte. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Vamos prosseguir com a nossa aula e vamos ao segundo tópico da nossa lição: interferência no plano de Deus. Vamos ao primeiro item do segundo tópico: a tentativa de Sarai em, entre aspas, ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E, naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu a Abrão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. E essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal, eu destaco esta parte em negrito para você, meu querido professor, comentar com os seus alunos em sala de aula. Veja que interessante. Na vida conjugal, é importante que um casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Abrão tinha recebido, nós vimos aqui no capítulo anterior, a confirmação de Deus. Abrão tinha recebido a convicção de que Deus iria cumprir a sua promessa. E certamente não era dessa forma, porque Deus age no tempo certo, na hora certa, e aquilo, na verdade, foi um arranjo e não uma providência divina. Eu quero ler para você o que está escrito em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 56, o versículo que diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou
pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma das palavras do Senhor caem por terra. Então, precisamos confiar na palavra do Senhor e não tentar fazer arranjos para tentar ajudar Deus a resolver as questões em nossa vida e em nossa família. Faltou a Abrão consultar o Senhor. Era o momento dele falar: Sarai, vamos falar com Deus. Vamos conversar com Deus, porque o Deus que confirmou a promessa, ele há de nos dar uma resposta. Mas ele não fez isso. Segundo item do segundo tópico, os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente. Porque ele prefere ouvir a voz da sua mulher, conforme Gênesis 16, versículo 2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. E aí mais uma parte que eu destaco para os irmãos, diz assim a nossa revista: não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer interferir no plano original divino. Eu colocaria no lugar de por causa de a palavra com. Não podemos, com uma decisão precipitada, querer interferir no plano original de Deus. Portanto, cuidado com aquelas decisões mais rápidas, com aquelas atitudes que parecem que eliminam processos, eliminam etapas, e alguém quer logo alcançar aquilo que Deus lhe prometeu. Não faça isso, não interfira no plano de Deus. Deixa que Deus, o Deus que prometeu, ele faz conforme lhe apraz, no tempo certo, da forma certa. Prosseguindo, o terceiro item do segundo tópico, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Irmãos, quando está na mão de Deus, ele toma conta, ele cuida, ele zela. Agora, quando o homem coloca a sua mão e tira das mãos de Deus e resolve fazer conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Deus permite que venham consequências desastrosas, porque aí já não está nas suas poderosas mãos. Está na mão do homem que tem o coração enganoso, que não sabe nem o dia de amanhã. Enquanto o nosso Deus sabe o dia de amanhã e quer nos proteger dos males que podem sobrevir sobre nós por causa de uma decisão precipitada. Agar engravidou e teve o filho que Abrão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaque. E mais um destaque eu deixo para você aqui, meu caro professor. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A essência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Você que acompanha as notícias sabe muito bem o que acontece naquele lugar que foi dado por Deus a Abraão e os seus descendentes. E até hoje há um conflito ali entre judeus e árabes. E onde iniciou esse conflito? Na casa de Abrão. Ali começou um conflito que dura milênios. Então, tomemos cuidado com as decisões precipitadas. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos podem sofrer consequências por causa da nossa decisão precipitada, impensada, sem a direção de Deus.
Terceiro e último tópico da lição: as consequências de uma decisão precipitada. Vamos ao primeiro item do terceiro tópico: o conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. O que nós temos ali? Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Irmãos, as consequências são terríveis e às vezes nós não nos apercebemos a respeito disso. Às vezes nós não notamos que foi por causa de uma negligência, foi porque não tomamos uma decisão, foi porque fomos omissos. E as coisas vão acontecendo dentro da nossa família e às vezes nós não encontramos o ponto inicial onde que esta fonte brotou. Aqui no texto sagrado nós vemos que a fonte onde brotou a discórdia, a desarmonia, foi a decisão precipitada de Sarai e Abrão. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta, Sarai, então, começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Assim foi gerada uma situação insustentável, ao ponto de Agar abandonar a casa de Sarai e depois o anjo fazer com que ela voltasse para a casa de Sarai e Abrão, e somente mais tarde Abrão vai despedir Agar com o seu filho, mas naquele momento a situação ficou tão terrível que Agar, ela fugiu da casa de Abrão. Então, irmãos, às vezes nós perdemos nossos filhos para o mundo, às vezes nossos filhos fogem de nós de alguma forma e nós não percebemos que foi uma decisão, uma fala, um momento que nós nos precipitamos ou nos omitimos e as consequências vêm e muitas vezes nós não identificamos. É um alerta que damos aos pais nesta lição. Vamos dialogar com os filhos, vamos entendê-los e vamos fazer com que eles também nos entendam. E se for necessário, pedir perdão, chorar, orar juntos e buscar de Deus a direção para a família como um todo. Segundo item do terceiro tópico, a fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Então, irmãos, algo está sob a nossa responsabilidade? Sim, devemos fazer, mas há coisas que estão nas mãos de Deus. E é Ele quem deve agir e fazer em nossa vida. Abrão escolheu o quê? A fragilidade, a carnalidade, o prazer e esqueceu-se das promessas de Deus para a sua vida e a vida de sua esposa Sarai. Veja que mais tarde, aos 100 anos de idade, ele teve condições sobrenaturais de ter um filho com a sua esposa. E você deve se lembrar da palavra do Senhor, que Sara chegou a rir. Aí ela se chamava já Sara. E aí vem a palavra: de que se riu Sara? Riu porque ela não acreditava mais na promessa divina. Ela não acreditava mais que Deus iria visitar e lhe dar um filho no seu ventre. Mas Deus é o Deus do impossível e realizou este milagre na vida deste casal. Terceiro item do terceiro tópico: uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar,
parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Em outras palavras, é como se ela dissesse assim: Deus, o Senhor não resolveu, eu resolvo. Deus, o Senhor não fez, eu faço. Deus, o Senhor não agiu, eu vou agir. Deus, o Senhor não tomou providência, eu vou tomar. Quantos de nós fazemos isso? Não esperamos Deus agir e tomamos a frente de Deus. E as consequências não são boas. Prosseguindo, nesse sentido, a fraqueza de Abrão foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a não agir com firmeza para convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Eu tive que corrigir esta frase, irmãos, porque ela está confusa em nossa revista. Aliás, eu ouso dizer que ela está errada em nossa revista. Mas olhando o livro do trimestre e analisando esta frase melhor, creio que esta seja a melhor forma de entender o que o nosso comentarista quis dizer. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a não agir com firmeza para convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. E aí eu acrescento o seguinte: o comentarista infere que Abraão tenha em algum momento falado a Sarai sobre a promessa. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Veja, os irmãos, que nós temos aqui uma importante lição para os homens, para os maridos, para os pais. Você, meu querido irmão, é o sacerdote da tua casa, você é quem deve tomar as decisões, você não pode deixar que apenas uma opinião da sua esposa, dos seus filhos te leve a fazer qualquer coisa. É bom ouvir as opiniões? Claro que é ótimo ouvir opiniões, mas acima das opiniões está a vontade de Deus. E Abrão tinha a promessa de Deus. Ele não poderia, de forma alguma, trocar as palavras do Senhor pelas palavras da sua esposa, porque o texto diz: ouviu a Sarai. Então, quando ele deu ouvido a Sarai, ele menosprezou tudo aquilo que Deus tinha falado com ele pessoalmente. Então, cometeu esse grande erro que repercutiu e repercute até os nossos dias. Conclusão da nossa aula: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela nos alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém! Nós encerramos esta aula convidando você para a próxima lição, a segunda lição do segundo trimestre de 2023, que falará sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Uma lição também importante para nós que somos pais, para você, meu querido irmão, que tem a sua família. Na semana que vem, conto com você aqui conosco na segunda aula do segundo trimestre. E eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco assistindo esta aula, que o Senhor possa te abençoar, que te dê uma semana abençoada e que este trimestre possa ser um momento de renovação, de pacto na família, possa ser o momento que nós tenhamos a oportunidade de reunir as famílias, de aprender com a palavra de Deus e assim tomarmos estas lições como exemplos para nós
E todas essas instruções que foram dadas, que não sejam esquecidas, menosprezadas, mas que valorizemos. Deus ama a família. Foi Ele quem instituiu a família. E é claro, às vezes há conflitos, há problemas, há desafios, e nós estamos aqui diante de Deus para quê? Para deixar que essas coisas tomem conta do nosso coração e destruam a nossa família? Não. Vamos nos dedicar a Deus e pedir a Ele a instrução, a orientação e assim tomarmos o rumo certo. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Compartilhe com aqueles que você conhece, que amam a escola dominical, alunos e professores que, como nós, estão sempre estudando a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, no nome de Jesus. Amém e amém.